Boa noite, meus irmãos e irmãs. Muito bom vê-los, muito bom nos encontrarmos, buscarmos a Deus juntos, prestarmos culto a Deus, renovar a nossa fé no Senhor, nutrir a nossa mente, o nosso espírito com a palavra de Deus, para enfrentarmos a semana que já se iniciou. Nada melhor que a gente fazer isso juntos. Então é uma oportunidade muito boa a gente estar aqui. Eu tenho compartilhado com vocês estão percebendo, né? Que nós estamos trabalhando o tema Vida em Cristo. E eu acredito que nós precisamos aprofundar a nossa vida em Cristo. Eu estou sendo chamado pela palavra de Deus a fazer isso. E eu estou compartilhando isso com vocês no intuito de chamá-los a fazer isso junto comigo. A gente mergulhar a nossa vida em Cristo. Trabalhamos nos últimos finais de semana as disciplinas espirituais com a intenção de nos voltarmos mais, disciplinarmos mais a nossa rotina para as coisas de Deus, para a nossa vida em Cristo. Para isso, Deus deixou à nossa disposição a oração, a leitura da palavra, o jejum, a prática de congregar, de estar reunido com o povo de Deus, a evangelização, tudo isso para a gente servi-lo, estar mais em contato com Ele. Espero que você esteja desfrutando disso, esteja mergulhando mais a sua vida em Cristo. E a partir de hoje eu queria compartilhar com vocês algo que Pedro traz para nós como importante para a nossa vida em Cristo. Então eu descobri que a epístola de Pedro, tanto 1º como 2º Pedro, são cartas muito importantes, onde o apóstolo Pedro também está lançando um desafio para os cristãos daquela época. Como viver com Cristo nesse mundo? Cremos em Jesus. E agora, como vão ser os nossos passos? Em que direção nós vamos caminhar? Que escolhas nós vamos fazer? O apóstolo Pedro trabalha isso na sua carta. Então, a partir de hoje, eu queria começar a epístola de Pedro com vocês. Nós vamos fazer toda a epístola para buscarmos orientação na palavra de Deus sobre a vida em Cristo. O que Pedro descobriu? O que Pedro compartilhou com os cristãos daquela época? O que nós podemos aprender com isso? Então hoje eu começo com vocês, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e eu já queria ler os 12 primeiros versículos dessa epístola. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, eu leio a partir do versículo 1, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada,
investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram, ou que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Lembrando quem é o autor dessa epístola, apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele já começa falando isso no versículo 1, e nós o conhecemos, um discípulo fascinante, sangue quente, Pedro sangue quente, cara mais bruto, simples, pescador, mas que cresceu tanto depois que conheceu a Cristo, desenvolveu-se tanto como um homem, um servo do Senhor, e chama-nos a atenção como que um homem simples, de origem humilde, sem nenhuma cultura maior de estudo, pôde ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O que nos mostra que não é o nosso nível de conhecimento que nos faz mais ou melhores, né? Por outro lado, ter conhecimento, adquirir conhecimento é muito bom, muito importante e pode sim nos ajudar na vida em Cristo. Mas a nossa condição humilde, pequena, não é um empecilho para Deus. Não foi para Pedro nas mãos de Deus. Um homem simples se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Pedro tinha dificuldade para demonstrar o seu amor para Jesus, não é? Ele não sabia, mas depois do dia de Pentecostes, ele se tornou uma força poderosa para Deus. Pedro não era eloquente, não sabia escrever como Paulo, por exemplo, mas as suas cartas são práticas, objetivas, e eu acredito que essa aqui vai nos ajudar muito. Os destinatários de Pedro. Pedro escreveu para um grupo de pessoas. Ele chama aqui esse grupo de forasteiros da dispersão. O povo de Deus foi perseguido, teve que sair de Jerusalém. E esse povo que saiu de Jerusalém, acuado pela perseguição, não deixou de professar a sua fé aonde eles estavam, aonde eles se encontravam. Fundaram igrejas, criaram comunidades e estavam sendo pastoreadas por Pedro. E a carta, meus irmãos, de Pedro vai falar sobre o que nos distingue como cristãos nesse mundo. O que em nós mostra que nós somos servos de Jesus. Pedro escreveu então para ajudar esses cristãos a entenderem como eles deviam viver, como eles deviam acreditar em Jesus, sendo pessoas nascidas de novo. E eu acredito que essa carta vai nos ajudar a abraçar a nossa posição em Cristo Jesus diante do mundo, uma posição firme, inegociável, a nossa fé. A nossa fé. E o primeiro incentivo que Pedro dá aqui nesse texto que nós lemos é que nós devemos ter uma fé radiante. Você pode repetir isso comigo? Nós devemos ter uma fé radiante. Mais uma vez, devemos ter uma fé radiante. Uma fé radiante. Ele diz ali no versículo 8, no finalzinho do versículo 8, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ele está dizendo, olha, nós não temos palavras para expressar como é bom crer em Jesus, como é maravilhoso ser alvo do amor de Deus. Nós não temos palavra para expressar a nossa fé.
E, meus irmãos, não é possível o cristão ter uma fé fria, pacata, sem alegria, diante do que Deus fez em Jesus Cristo. Não tem como a nossa resposta ser lerda, parada, morta. A nossa fé precisa ser radiante. Mesmo diante das provações. Olha o que ele fala no versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele está dizendo, mesmo que venham problemas, dificuldades, que tentam minar a nossa fé, a gente ainda exulta, porque nós temos uma fé viva, radiante. Nem os problemas, meus irmãos, podem tirar a alegria de viver em Cristo, nem as lutas. E Paulo está incentivando esses cristãos, então, a viverem uma fé radiante. Uma fé radiante. A pergunta é, como é uma fé radiante? Eu queria responder com vocês agora, aqui nesse texto, como é uma fé radiante? E incentivar você a sair daqui com a sua fé radiante. Para cima, animado, animada. Então vamos descobrir aqui como que é uma fé radiante. Primeira coisa que eu descobri sobre a fé radiante está no versículo 3. Olha comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Meus irmãos, uma fé radiante é uma fé que tem uma viva esperança. É fé que tem vida, é fé que tem esperança. E uma das mensagens mais maravilhosas do Evangelho, que o Evangelho pode oferecer para o mundo, é que em Jesus nós temos futuro, nós temos esperança. Em Jesus nós temos futuro. Em Jesus nós não tememos o futuro. Em Jesus nós não nos amedrontamos diante daquilo que nos aguarda. Uma fé radiante é uma fé que tem uma viva esperança. E em Jesus nós temos essa viva esperança. Diante daquilo que Deus fez, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que Deus fez é grande. O que Deus fez resgata a nossa vida hoje e nos leva em direção a um futuro com Deus. Uma viva esperança. Às vezes o presente nos desanima, não é? A gente olha o nosso contexto, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. A gente vê um país atacando o outro, com guerra, a gente desanima. Às vezes a gente vê a corrupção, que a Bárbara falou aqui agora há pouco, e a gente desanima. E às vezes o convite é o convite que os inimigos de Davi fizeram. Foge, nega esse Deus. E Davi não fez isso, porque Davi tinha uma viva. E deixa eu perguntar, você tem uma viva esperança em Jesus? A tua fé é radiante, porque em Jesus você tem esperança de um futuro melhor? Nós temos futuro em Jesus, meus irmãos. A nossa fé não pode ser fria. A nossa fé não pode ser morta, porque em Jesus nós temos uma viva esperança. Essa esperança custou a vida de Jesus. É impossível
a gente viver uma fé fria, pacata, sabendo que em Jesus a gente tem uma viva esperança. Nós podemos descansar nele. A nossa fé, meus irmãos, deve ser radiante, porque tem uma viva esperança que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Segunda coisa, versículo 7, nós encontramos o que é uma fé radiante, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, uma fé radiante é uma fé mais valiosa que tudo. Que tudo. Pedro está dizendo assim: nesse mundo não há nada, absolutamente nada mais valioso para o ser humano do que a fé em Jesus. Nada é mais importante do que o encontro de homens e mulheres com o Senhor Jesus. Se isso acontecer na nossa vida, nós já encontramos o bem mais precioso, o tesouro mais valioso. E ele diz: uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível. O ouro é perecível, o ouro passa, o ouro fica, o ouro é terreno. A fé é imperecível, é intocada, é dom de Deus, é o maior tesouro que nós podemos cultivar. E eu pergunto para você, qual que é o valor que você dá para a sua fé em Cristo? Você cultiva ela? É importante para você? Uma fé radiante, meus irmãos, é uma fé mais valiosa que tudo. Quando a gente entende que encontrar Jesus é tudo, as outras coisas passam a ser nada. Passam a ser nada. Outro dia eu citei para vocês um versículo de Paulo, lá em Efésios, quando ele diz que, para ele, depois que ele encontrou a maravilha do Evangelho, a maravilha que é viver em Cristo, para ele tudo passou a ser refúgio. Essa é a palavra que ele usa. E a melhor tradução para essa palavra é esterco. Esterco. Ele está dizendo assim que em Jesus, todas as outras coisas que fazem parte da vida são inferiores. Se você precisar abrir mão de alguma coisa, ele abre. Qualquer coisa por Jesus, porque a fé em Jesus é mais valiosa. Qual é o valor que nós damos para a fé? A nossa fé deve ser radiante porque é o bem mais precioso que nós podemos ter nessa vida. Mais que dinheiro, mais que os bens materiais, mais que o ouro, mais que a família. É Jesus. A fé em Jesus. Como é uma fé radiante? Eu achei uma outra resposta no versículo 8. Versículo 8 diz assim: a quem, não havendo visto, Jesus Cristo, que está aí no versículo anterior, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Uma fé radiante é uma fé no invisível. No invisível. Nós não vemos Jesus fisicamente, mas cremos nele. Há umas 2 semanas atrás, Gustavo deu aula lá na classe de adolescentes. E ele citou exatamente isso. Que o mundo precisa ver para crer. Mas em Jesus nós somos convidados a crer
para ver. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele abre os nossos olhos para outras realidades. Realidades espirituais, realidades de promessas que a gente não pode pôr a mão, mas a gente crê. Realidades, por exemplo, do Espírito Santo habitando a nossa vida. Nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, faz parte da nossa vida, nos guia, nos orienta. Essa é uma visão da fé. Sem fé não vemos. Se o mundo depende de ver para crer, nós em Jesus precisamos crer para ver. Por isso, uma fé radiante é uma fé que é uma fé que crê no invisível. Você crê naquilo, inclusive, que você não pode ver? A fé em Jesus abre os nossos olhos para essas realidades, meus irmãos. A fé em Jesus nos lança nos braços de um Deus transcendente, um Deus que transcende a nossa realidade, que é maior que nós. Você crê nesse Deus? A nossa fé deve ser radiante, porque abre os nossos olhos para realidades invisíveis. Creia nisso. Creia nisso, convite da fé. Quarto motivo que nos mostra esse texto, que nós devemos ter uma fé radiante, está ali no versículo 9, quando diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Uma fé radiante, meus irmãos, é uma fé que nos conduz à salvação. E há nenhum outro lugar senão a salvação. É uma fé que não nos lança a uma religiosidade de final de semana. Não. Também não é uma fé que nos lança a uma obrigação religiosa, de um ritualismo. A fé é a convicção de que nós estamos perdidos sem Jesus e que em Jesus nós temos salvação. Sem Jesus, sem salvação. Uma fé radiante é uma fé que crê na salvação. É uma fé que traz essa alegria da salvação ao nosso coração. Saber que Jesus quer nos salvar, que por isso Ele morreu e ressuscitou, deve nos levar a essa resposta de fé, e não uma fé qualquer, uma fé radiante, uma fé viva, alegre, uma fé radiante. Você crê que você é salvo em Jesus, meu irmão? Você crê que você é salva em Jesus, minha irmã? E que não há salvação em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, nem na tecnologia, nem na ciência, nem em nenhum recurso humano, senão em Jesus? Isso traz alegria ao teu coração? Fé radiante, crê no Senhor que nos salva, a fé que nos conduz à salvação. A nossa fé deve ser radiante, porque nos conduz à salvação, nos tira dessa condição de perdidos, nos tira dessa condição de escravos do pecado e nos conduz à salvação. Uma fé radiante. E a última coisa que eu encontrei nesse texto, eu compartilho com vocês, meus irmãos, que uma fé radiante é uma fé que foi sonhada e almejada por profetas e anjos. Não sei se vocês prestaram atenção nos 3 últimos versículos desse trecho que nós lemos, quando Pedro fala que a respeito dessa salvação, os profetas indagaram, pensaram, sonharam, almejaram.
mas não viveram esses dias, dessa segurança que nós temos em Jesus, da graça que nos alcança, porque Jesus morreu na cruz por nós. Eles ficaram só imaginando como seriam esses dias em que o Filho de Deus já esteve entre nós, pisou no nosso chão, morreu a nossa morte. Eu fico imaginando os profetas sonhando com esse dia, sonhando com a vinda do Messias. Nós já sabemos, meus irmãos, que ele veio. Os profetas queriam viver esses dias que nós vivemos, queriam ter essa segurança que nós temos. Mesmo assim, eles viveram uma fé radiante, não viveram esses dias que nós vivemos. Sonhavam com eles, almejavam, anunciavam. Os profetas dedicaram suas vidas, meus irmãos, na expectativa das promessas que hoje nós desfrutamos. E entender isso é importante, porque faz a gente olhar para a vida dos profetas, aqueles homens e mulheres que viveram antes de Jesus e que viveram uma fé radiante, uma fé inspiradora. Hebreus fala sobre isso lá no capítulo 11, né? Os heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, mártires. E eles só imaginavam como será quando o Messias vier. Como será a vinda do Messias? Como que ele vai ser? O que ele vai fazer? Como será a morte, a cruz? Como que o mundo vai receber o Salvador lá na cruz? Como será quando Jesus ressuscitar? Que impacto que isso vai trazer na vida dos seres humanos? Como será quando o povo de Deus tiver que anunciar esse Deus que veio até nós, essa boa nova de salvação? Fico imaginando os profetas pensando, nossa, vai ser o maior privilégio do mundo. E a gente, meus irmãos, parece que nos nossos dias a gente faz da vida em Cristo um peso, um fardo, algo que é difícil levar, é difícil conduzir. E os profetas queriam esses dias, queriam viver essa graça, experimentar as bênçãos que nós temos hoje. Pedro diz que os anjos queriam perscrutar, os anjos queriam saber como é que é a sensação de ser portador da boa nova. Eles queriam fazer esse trabalho que foi dado a nós. A nossa fé não pode ser uma fé fria, meus irmãos. Não pode ser uma fé morta. Tem que ser uma fé radiante. Como nós somos agraciados, privilegiados. Que resposta nós temos dado? A nossa fé deve ser radiante, meus irmãos, porque nós desfrutamos de um tempo que os profetas almejaram, que os anjos quiseram experimentar, mas não puderam. Mesmo assim, eles viveram uma fé radiante, os profetas, os servos e servas de Deus do passado. E essa fé que nós temos hoje, no Messias que já veio, no Filho de Deus que já esteve entre nós, no Salvador que morreu na cruz por nós, no Espírito Santo que veio habitar no nosso coração, veio nos capacitar a continuar a obra de Deus, a nossa fé é radiante.
convite da palavra de Deus, meus irmãos, é para que a nossa vida em Cristo seja uma vida de fé radiante. Uma vida de fé viva, alegre, para frente, ousada, corajosa. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Não sei o que você está passando hoje, na tua família, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua cabeça, nas tuas emoções, na tua espiritualidade. Mas Pedro está falando aos irmãos, não desanime. A nossa fé tem que ser radiante, porque nós somos agraciados, nós somos muito abençoados. Nós somos um povo privilegiado. Os profetas queriam fazer o que nos é dado para fazer hoje. Os anjos queriam ter o gostinho de sentir o que nós sentimos, de ter a responsabilidade que nós temos. Mas somos nós que temos. Por isso eu pergunto para você, a sua fé é pacata, sem graça? É devagar? Ou a sua fé traz vida e vontade de viver em Cristo e para Cristo? Como que está a tua fé? Como que está a tua fé? Em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo, nós precisamos viver uma fé viva, porque nós temos uma viva esperança, uma fé radiante, porque ela é valiosa, nós encontramos o maior tesouro, cremos no invisível, cremos naquilo que não se pode explicar, por isso a nossa fé tem que ser radiante, porque ela nos conduz à salvação. E porque os profetas e anjos queriam desfrutar desse benefício que nos é dado hoje. Portanto, vivam uma fé radiante. Não abram mão dela. Não desanimem diante das dificuldades. Ao contrário, incendeiem o mundo com essa fé. Feche teus olhos, quero orar com você. Como é que está a tua fé? Como que está a tua vida em Cristo? Radiante? Viva, alegre? Fervorosa? Animada? Como que está a tua fé? Pode ser que você esteja vivendo dias difíceis e a tua fé esteja sendo minada, sugada. Tem como a gente sair disso, meu irmão, minha irmã. Não perca a esperança. O convite da palavra de Deus hoje é para a gente desenvolver uma fé radiante, uma fé viva, alegre, uma fé que inspira outros. Mas a busca é pessoal, é cada um de nós. Por isso eu convido você a fazer uma avaliação da sua vida. Se você está aqui no nosso meio, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Jesus não é o Senhor da sua vida. Então eu convido você a fazer isso agora. Se você está assistindo a gente em casa, também não entregou a sua vida, faça isso. Não há benefício melhor, não há tesouro maior do que a gente encontrar Jesus. Você vai ser abençoado, meu irmão, minha irmã. Mas se você já caminha com Jesus e a tua fé está fria, está distante, renove a sua fé hoje. Saia daqui radiante, saia daqui animado, animada. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque nós somos muito, muito, muito agraciados, Pai.
Nós somos amados, fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus e nós louvamos o Teu nome, Pai, porque não tem preço, nós não temos nem o que falar, Pai, diante de tanto amor, diante de tamanha bondade, tamanha graça, diante desse convite maravilhoso, Pai, de nós voltarmos para casa, voltarmos para os Teus braços, Pai. E nós reconhecemos, Pai, as nossas limitações, que vez ou outra a nossa fé é minada, de que os problemas, as tentações, as nossas fraquezas e limitações, Senhor Deus, tentam nos afastar de Ti. Tentam tornar a nossa fé fria, pacata, mas nós queremos uma fé radiante. Queremos uma fé viva, porque temos uma esperança viva. Queremos uma fé, Senhor Deus, que impulsiona a nossa vida e nos faz inspirar outros também, Pai. Que privilégio nós temos, Senhor Deus, de sermos alcançados pela Tua graça, de termos o Evangelho nas mãos, de sermos portadores da maior e melhor notícia que o mundo precisa, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Se há alguém aqui no nosso meio, Senhor, com a fé fria, com a fé distante, que essa pessoa seja renovada no Senhor em nome de Jesus. Que essa pessoa se reencontre contigo, saia daqui animada, motivada, Senhor Deus, a ser um servo, uma serva do Senhor, a Te buscar com alegria, Senhor Deus, a Te representar nesse mundo, aonde quer que for, com ousadia, com coragem, Pai. Usa-nos, Senhor Deus, renova em nós essa fé, que é dom do Senhor, é presente do Senhor. E nós queremos desfrutar disso, Pai, cada dia mais. Queremos desenvolver essa fé radiante, essa fé que brilha, essa fé que pode ser visível por outras pessoas também, Pai. Por isso, trabalha o nosso coração, no nome de Jesus. Amém.